Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do ateliê da série Enxoval da Líria. Eu sou a Jo, artesã e proprietária do ateliê Dona Jojoca, e a Líria é minha filha que eu estou esperando. O vídeo de hoje, ele está dividido em duas partes. O primeiro, né, quem ainda não assistiu e quiser e precisar, eu ensino a fazer o viés, né, aqui todo enviesado. Eu mostro a forma como eu faço aqui para o ateliê. Vamos lá. E as peças que eu vou fazer para ela no vídeo de hoje, nesse de agora, é a fraldinha de boca com esse viés aqui, que eu aplico com o aparelho. E como é o babeiro, né, que eu faço, nesse eu fiz de fralda, tá? De fralda não, perdão, no atualhado, porque era o tecido que eu tinha em maior quantidade aqui no ateliê. E dá para usar bem com atualhado, é um atualhado aveludado, mas dá para utilizar com fraldinha, né, que sai até mais barato. Mas assim, como eu tinha bastante no ateliê, resolvi fazer com ele. Agora vamos para as medidas das peças. E conforme eu for fazendo, eu for para a máquina, eu vou mostrar todas as dicas desse aparelho, onde eu comprei, tudo. Vou falar sobre ele. Então, vamos primeiro às medidas das peças. Para o babeiro, eu utilizei, aqui, como eu falei, o atualhado aveludado, mas você pode usar a fralda de boca também. Eu utilizei aqui 40 centímetros de largura com 75 centímetros de comprimento. O tecido, ele vem, o atualhado, com 1,50 m. Então, a cada 40 centímetros eu consigo fazer 2 babeiros desse daqui. Então, eu fiz aqui o detalhe de enfeite, eu usei 22 centímetros de tecido tricoline. Nesse aqui foi um enfeitezinho, eu usei um barradinho inglês, mas o debrum, tá? Então, aqui eu vou já falar as medidas dos viés. Deixa eu pegar as peças do material que eu vou utilizar. Aqui, como eu mostrei, o atualhado já tá cortadinho. Os cantos, um detalhe importante aqui. Os cantos arredondados eu só faço quando eu vou finalizar. Já tô com esse detalhe aqui do tecido feito no acabamento, tá bom? Então, aqui eu preciso do atualhado na largura de, como eu falei, 40. O tecido que eu vou fazer o detalhe, você pode fazer sem, tá? Como você achar melhor. Mas aqui eu achei mais bonitinho colocar esse detalhe. Eu usei a mesma largura, 40 centímetros, com 22 de altura. Usei 40 centímetros de cianinha aqui para fazer um detalhe. Cortei um debrum de 4 centímetros, já tá passado ao meio aqui, por 40, também a mesma largura. De viés, eu vou precisar toda a volta dele, que dá 75 mais 75, 1,50 m, 40 com 40, 80, então dá 2,30 m. Só de viés, só para esse trabalho aqui. Só para essa peça, perdão. Para a fraldinha de boca, que é aquela fraldinha mais simples. A fraldinha eu utilizo fraldinha premium, que ela é mais encorpada, e vou ser bem sincera, eu já usei dela uma qualidade para baixo, que também é boa, mas ela é mais fina, mais molinha. Essa aqui é mole, né? Mas aquela outra é mais. Essa daqui é a premium da Valetex, daí tem uma abaixo, né? Que é a normal da Valetex. Para cada 1 metro eu consigo fazer 6 fraldinhas dessa daqui. Eu corto, porque ela tem 80 de largura, então em 1 metro eu corto 3 faixas de 33 centímetros, depois corto ao meio, que fica 33, a fraldinha, 33 por 42. Ela vem com 82, 84 centímetros de largura. Enfim. Isso aqui é daqui.
O viés dá mais ou menos 1,60, 1,65 de que você precisa, tá? Então, eu fiz esse viés, né? Tem aqui 9 metros e pouquinho que eu ainda vou utilizar para a fraldinha dela desse joguinho que eu vou fazer, que é pro próximo vídeo. Então, eu vou dar uma pausa, eu vou passar para a máquina e vou falar para vocês, explicar tudo em relação a esse aparelho de viés aqui, que facilita a nossa vida, mas também nem tanto. Vou falar as vantagens e desvantagens dele. Bem, vamos lá. Você que já comprou ou aí está pensando em comprar esse aparelho de viés, conforme eu vou utilizando, eu vou falar para vocês as vantagens que eu encontrei nele. Realmente o viés fica numa aplicação muito boa, agiliza o trabalho, só que precisa de prática, tá? Assim como a aplicação de viés manual também precisa de prática. Esse aparelho eu encontrei na Shopee, ele é da Lamax, tá? Eu achei o melhor. Eu já comprei um anterior e não gostei. Ele é de 35 milímetros. Agora, essa questão da largura aqui, vou explicar para vocês a minha observação. Eu vou mais para frente comprar o mais largo, porque assim, ele fica bem dobradinho, tá? Depois que a gente deixa pronto, deixa eu pegar a peça pronta. Aqui. Depois que finaliza, né, que já tá aplicado, ele fica bem fininho, tá? Mais ou menos como outro viés. Só que para fraldinha, eu gosto dele um pouquinho mais largo, de fazer com viés de 4,5, que fica aquele viésinho mais largo, bonitinho, né? Então, com a aplicação do aparelho de viés, eu acho que ele fica muito pequeno, tá? Eu acho mais bonito quando a gente faz um viés mais larguinho, né? E que fica, enfim, é questão de gosto. Para peças maiores, como um edredom, com peças mais grossas, né? A gente vai fazer o edredom e quer fazer o viés em volta, eu também indicaria, porque eu vou fazer para minha filha e eu já vou até comprar esse aparelho mais largo, o de 45 milímetros, porque vai ficar ruim para costurar, e eu já fiz um pequeno teste, tá? De costurar aquela manta, alpaca, não, a Sherpa, e fazer uma manta de inverno, a Sherpa com forro de fleece. Vai ficar uma manta larga e com esse 35 milímetros aqui, esse viés vai ficar muito fino e fica ruim para aplicar com viés. Então, eu indicaria para esse tipo de material mais grosso, fazer com o aparelho. Outra coisa que eu já devo ter mencionado, só serve para fazer canto arredondado. Aplicação em cantos arredondados. Ele não serve para fazer canto mitrado, tá bom? Outra questão também é a parte de acabamento, né? Então, assim, não dá para fazer aquela... Eu vou fazer a peça e vou mostrar para vocês. Não dá para fazer a peça com aquele acabamento, aquela emenda que bonitinha, né? Do viés. Então, tem que fazer o acabamento como eu vou mostrar para vocês aqui. A outra questão também, para ter menos trabalho, tá? Se você tem aqui toda a máquina industrial, não sei se todas têm, todas as marcas têm um pino que é de apoio aqui atrás da marca. Então, você precisa deixar bem enroladinho como tá aqui e colocar esse viés ali na base no pino que tem aqui atrás, não dá para puxar a câmera, para ele ir puxando e não ficar todo embolado. Não dá para ficar, tá, com ele solto. Você vai ter mais de um trabalho, vai ter que ficar olhando o viés que passa aqui, evitar que entorte, então vai dar um trabalho danado. Outra coisa, o aparelho, ele tem loja que vende separado, tá? Mas tem loja que vende já o conjunto, o aparelho com esses 2 parafusos. Esses parafusos para você
encaixar, vou trazer de outro ponto, vou já passar aqui, é para você encaixar na máquina, tá? Vou já, aqui ó, tem esses 2 buraquinhos, você coloca aqui, encaixa e ok. Vou já, na hora de encaixar, vou fazer um vídeo mais próximo. Uma questão, um ponto que eu observei, eu trabalho melhor, tá? Eu já vi isso até outra professora falando também, uma dos vídeos que eu assisti, que como é que chama? Colocando aqui uma fita, ele preso aqui, né? Eu coloco uma fita adesiva aqui, outra fita adesiva aqui. Eu preferi trabalhar assim do que colocar o parafuso. Parece que fica sambando. Eu não gostei com parafuso, tá? Então, assim, o parafuso tá aqui só de enfeite e eu guardo. Mais outro ponto também. O viés, ele tem que ser enviesado, tá? Tanto que vocês estão vendo que a listrinha aqui tá enviesada. Quem não sabe cortar, como eu já falei, tem um vídeo anterior a esse. E, de preferência, também que esteja já engomado. O tecido aqui. Agora, os outros pontos, meu carregador tá aqui, vai ficar atrapalhando. Agora, outros pontos eu vou falando enquanto eu faço como é que chama? Enquanto eu faço a peça. Vou dar uma pausa e já vou dar uma adiantada aqui em alguns pontos e mostro para vocês. Agora, vamos lá, o posicionamento, né, de como a gente vai colocar o viés aqui e da forma como eu utilizo e que achei melhor. Tá? O primeiro passo que a gente tem que fazer é deixar, deixa eu organizar aqui melhor, o viés lá no pino que tem atrás da máquina. Você vai utilizar aqui a ponta, deixa eu enrolar melhor, que você vai utilizar, começar, né? Então, assim, a pontinha que a gente vai colocar no aparelho, ela precisa estar cortada com essa, tá? Com essa, na forma de triângulo aqui. Aí nós vamos pegar essa pontinha aqui no aparelho, tá? Essa parte aqui, achatada para frente, e aqui tem vazada para trás. Você vai colocar aqui. Se o seu tecido for estampado, a estampa é para lá, tá? O avesso fica de frente para vocês. Aí, com a ajuda de uma pinça ou a chave de fenda, agulhão, alguma coisa pontiaguda, você vai puxando. Aí, quando essa pontinha sair aqui, você vem aqui para trás, ó, tá vendo esse cantinho? Você vem puxa, coloca essa pontinha para cá e ele automaticamente, ó, você já tá vendo a mágica? Ele já vai formando viés, tá? Então, ele já vai fazendo isso daqui. O que você vai fazer agora? Eu vou levantar aqui o pé. Um outro ponto importante. Gente, porque essa é uma outra desvantagem. Você tem que olhar como é que tá a bobina, se ela tá bem cheia. Aqui dá pra eu fazer essa fraldinha de boa, tá? Porque essa aqui, lá vem a desvantagem. Se acaba a bobina, vai ser um saco, porque você vai ter que tirar, né? Vai ter que... É ruim para dar continuidade. Então, assim, o ideal é ela tá com a bobina bem cheia, você olhar que pelo menos dá para terminar a peça. Porque se acaba no meio, meu parceiro, é um saco. Então, ok, eu tô com uma boa quantidade de linha. Levantei aqui o pé, né, do calcador. Puxo um pouquinho, mais ou menos uns 10 centímetros. Essa parte aqui, eu vou mostrar. Essa parte aqui que tá saindo o viés, ele tem que estar de encontro. Deixa eu pegar aqui o celular. Vamos lá, aqui. Não tem essa linha aqui? Essa pontinha aqui, ela tem que estar encontrando, para quem tem a máquina reta industrial, essa aqui, ó, essa linha aqui de 1/4, tá? Ela tem que ficar igualzinho aqui, porque na hora que o viés sair,
a costura vai bater bem aqui no cantinho. Ela não vai ficar no meio. No meio vai ficar feio. Isso aqui já fica fino, tá? Então, essa é a desvantagem. Esse viés fica fino, esse de 35 milímetros. Então, assim, você tem que posicionar bem. Cadê, minha gente? Colocar a fita e sempre ficar de olho para ele não ficar deslizando. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Eu gosto de trabalhar com a fita, mas você vê aí o que é melhor para a tua realidade, se é com parafuso ou a fita. Eu gosto de botar aqui. O aparelho mais ou menos em cima da chapa de costura, mas respeitando a direção da pontinha que eu falei pra vocês. Nem pra dentro, nem pra fora. Ela tem que ficar certinha aqui. Pronto. Baixa o pé calcador. Tá tudo ok? Sem esquecer de passar a linha, o viés. Deixar todo alinhado. E todas essas ondinhas aqui. Pra cima e pra baixo. Ele é um guia, tá? Pra evitar que fique entortando. Um outro ponto importante também, gente. Uma ferramenta muito necessária. Pode ser, eu gosto de utilizar essa chave de fenda aqui, que vai me utilizando na guia, tá? De colocar a fraldinha e o viés. Vamos lá, levantar o pé calcador. Agora, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Vocês estão vendo, ó? Eu vou passar minha fraldinha por dentro do viés que já fica dobrado. Então, aqui. Eu vou aproximar o vídeo para vocês, para mostrar como ficou. Aqui. Tá vendo? A fraldinha tá passando por dentro do viés. É importante deixar esses centímetros aqui, tá? Que é pra gente depois fazer o acabamento. Então, agora vamos pra costura. Vou baixar bem pra poder ir acompanhando vocês. Então, aqui. Eu acho que é melhor colocar do outro lado, né? Deixa eu dar uma pausa e colocar do outro lado, que é pra ficar melhor. Agora vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se entortou o vídeo, gente, mas vamos lá. Então, vocês já viram. Coloca a fraldinha aqui na posição. O viés com uma sobra de tecido no começo. A fraldinha já tá enfiada aqui. Tudo posicionado. Vou começar. Outra coisa. Eu gosto de deixar no ponto de 3 centímetros. Aqui eu vou costurando, começando bem devagar, sem medo. Aqui a gente vai começar logo pela curva, tá? Então, assim, é interessante vocês sempre ficar olhando se esse tecido não tá saindo, porque senão vai dar erro de costura aí na parte de baixo, tá? E observando a costura
a linha batendo sempre aqui, ó, na bordinha do viés. Uma observação importante. Isso aqui também é questão de prática. Se vocês observarem, vocês vão sempre olhando. Se vocês observarem que não pegou a costura embaixo, vai ter que terminar toda a aplicação da peça para poder tirar, tá? E outra coisa também, se você tiver que fazer 5, 10 fraldas, faz todas. Por último, você faz o acabamento, porque o acabamento a gente faz sem aparelho. Aqui, quem quiser pode dar uma acelerada no vídeo ou adiantar, porque eu vou fazer toda a aplicação da fraldinha. Por isso que eu gosto da chave de fenda, tá? Que ela me ajuda a achatar aqui para ir tudo certinho. Ela me serve como guia também. Vou dar uma olhada aqui. Ela tá aplicada em toda a fraldinha. Eu não vou acelerar o vídeo, que eu quero mostrar toda a aplicação. Toda a aplicação com vocês. E se der algum erro, a gente conversa aqui. Gente, fica muito maravilhoso o viés com esse aparelho. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, que ele não tá puxando. Vou dar uma pausa e vou tentar resolver. Gente, a outra desvantagem aqui que eu encontrei desse aparelho. Se der um erro na metade do caminho, tem que tirar cortar o viés, tá? Porque vai dar, ele não estava puxando e não estava fazendo, na verdade, as duas dobras, tá? Então, assim, eu tenho que tirar, e bem na parte mais chata, que é a curva. Então, eu vou ter que dar uma pausa, vou desfazer a costura aqui. Então, assim, eu quero mostrar com vocês todas as possíveis falhas que podem acontecer. Então, eu vou descosturar essa costura, mais ou menos aqui até o meio, que é para eu poder ter uma base melhor, para não começar a fazer a emenda aqui nessa voltinha aqui na curva, que eu acho meio chato, tá? Então, eu vou, para poder voltar e fazer a emenda. Vou dar uma pausa e já volto. Então, gente, encontrei o erro aqui. Da minha... vi o que estava acontecendo. Ele não estava formando as duas dobras do viés. Então, eu tive que desfazer aqui a ponta, né? A costura que estava muito perto da curva. Então, eu cortei a parte que eu já tinha até costurado. O que eu vou fazer? Essa sobrinha aqui, vou passar a costura normal para fixar. O viés aqui, tá? Então, agora eu vou começar de novo a aplicação do viés
E também vou deixar um espaço. Então, aqui vamos primeiro colocar todo o viés aqui, olha. Eu vou mostrar como eu coloco desde o comecinho. Eu primeiro gosto de colocar aqui dentro, que é mais rápido. De novo, puxo a pontinha pra cá. Ele já puxou, formou o viés. Puxo aqui e venho pra cá. Passando, né, cadê? Em todas as dobras aqui. Tá bem fixo. Venho de novo pra mesma direção. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, deixa eu ver se dá pra visualizar bem. Eu vou deixar uma sobra de tecido aqui e vou costurar aqui, ó. Deixo mais ou menos onde eu finalizei o viés pra frente, eu deixo mais ou menos uns 7 centímetros, deixo um espaço, tá? Mais essa sobra aqui, puxa aí uns 10, 15 centímetros de sobra. Leva mais pra frente. Aqui. Nesse canto aqui, a gente vai, ó. Vai dar pra visualizar melhor com o celular. Enfia o viés. Gente, tem que ser enfiado esse viés aqui na pontinha, tem que estar bem dobradinho. Pronto. O viés está todo encaixado desde o ponto da agulha pra cá. E a fralda encaixada no viés. Bora começar. Quem tá olhando assim, achando que, nossa, é mais fácil fazer com o viés de forma manual, sim, no começo já deu vontade de desistir, né? Mas assim, fica... Com o tempo, tudo é experiência, tudo é... Tipo, eu sempre comecei, eu comecei com viés de industrializado. Passei para o viés de tecido. Eu achava o viés de tecido mais difícil. Agora acostumei com o viés de tecido. E agora é o aparelho. Então, toda mudança gera essa necessidade da gente treinar, paciência. Aqui foi onde a gente começou. Vou mostrar aqui. Nós vamos parar alguns centímetros, mostrar aqui. Alguns centímetros da gente onde começou, tá? Então, a gente para a costura aqui. Vou dar um retrocesso. Puxo. E vou cortar aqui. É onde a gente... Agora nós vamos fazer essas emendas. Como eu falei antes para vocês, se vocês têm várias fraldas para fazer... deixem para fazer essas emendas depois, porque vocês vão precisar tirar o aparelho, tá? Então, assim, faz a aplicação de todos os vieses, em todas as fraldas, aí por último faz a finalização, porque a gente precisa agora tirar o aparelho. Outra coisa, a única finalização... Ai, meu Deus! A única finalização que eu gostei, que realmente deu certo... foi essa emenda aqui, a emenda simples, tá? Então, deixa eu só cortar aqui uma pontinha. Venho aqui, encaixo. Vou finalizar com ponto aqui. Venho, ponto reto. Até o final. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui... Vou passar desse... Cadê, gente? Aqui. Vou cortar mais ou menos até aqui, ó, uns 5 centímetros a mais, porque eu vou dobrar, tá bom? Essa ponta aqui pra dentro. Vamos lá, aqui. Deixa eu cortar mais uns 4 centímetros.
que eu vou fazer? Dobro aqui, abro o viés, dobro ao meio, dobro aqui, né? Dou uma vincadinha. E a gente vai começar de onde? Daqui. Então, a emenda, ela vai ficar dessa forma aqui. Ou então, não dá para fazer com aquela emenda que a gente bota o tecido aqui embaixo, tá? Porque aqui embaixo já tá costurado. Aqui só serve se for a gente pregar primeiro um lado e depois o outro. E não dá para fazer também com aquela emenda bonitinha que a gente dobra os dois enviesado, né? Então, vem aqui. Então, a única maneira que eu encontrei de fazer o acabamento usando o aparelho é essa. Aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou a aplicação. Vou ter que fazer de novo porque essa ponta aqui, ó, escapou a linha. A costura embaixo. Então, isso tudo tem que ser observado. Se tiver que passar a ferro, melhor. Pronto, ficou costurado em cima e embaixo. Agora, vou só observar se não tem nenhuma costura nos dois lados da fralda. Essa aqui é a parte do avesso. Ó, tá toda costurada. Não ficou faltando... Tá vendo como fica bem bonitinho? Eu amei, assim, o acabamento, né, da aplicação do viés com o aparelho. Ainda tem muito que aprender. Agora eu vou fazer de novo o acabamento desse lado. Olha só como fica. Gente, vou mostrar aqui a diferença. Quando eu terminar a fralda, a diferença é com o viés enviesado e o viés não estando enviesado. Vamos lá aqui fazer esse acabamento de novo. Aqui. Dobro o viés. De novo. Vinca. Eu vou cortar mais ou menos, sempre passando aqui. Da base da costura até aqui, mais ou menos uns 5 centímetros. Aí venho, abro o viés, dobro essa pontinha pra dentro, essa outra aqui também. Aqui. Deixa bem vincadinho, tá? Ó, tá vendo? Aí a gente vem pra cá encaixar a fralda. Vê se tá bem encaixadinho atrás. Atrás, na frente. Oh, meu Deus, ajuda. Gente, tem que cortar os cantos, eu não tava me lembrando disso. Corta os cantinhos para facilitar a vida. Dobra, vem. Que pelo menos tira volume, tá? Esse viés aqui, eu não coloquei, eu não engomei. Por isso que ele tá ruim assim de trabalhar. Que o legal é deixar ele engomado, que a gente consegue deixar ele mais durinho e trabalhar com ele. Que esses tecidos aqui da Catex, eles são muito macios, muito mesmo. Uma dica também é passar, vou dar uma passadinha. Pronto, dei uma passada, já ajuda. Pronto. Ai, gente, perdão aqui. A gente se enrola, né? Mas acontece nos melhores. Eu gosto de
fazer meus vídeos sem corte, que é para mostrar também onde a gente se enrola, né? Então, tá aqui toda a aplicação do viés. E eu vou falar bem sincera aqui para vocês. 1000 vezes o acabamento com viés enviesado do que ele cortado reto. E eu vou mostrar a diferença para vocês na outra fraldinha. Quando a gente não corta o viés enviesado, ele retorce a fraldinha, tá? Então fica dessa maneira aqui. Tá vendo como fica todo retorcido? Porque a fraldinha é mais molinha do que o próprio tecido. Esse daqui eu esqueci e acabei cortando tudo reto, né? No formato de debrum. E a fraldinha acaba, olha, ficando retorcida. Vocês estão vendo como é que ela ficou? O ideal, por conta dessas dobras, desses cantos arredondados, é cortar ele enviesado e olha, não fica com o viés retorcido, fica perfeito, tá? Então, esse é o acabamento com a fraldinha. Vamos para a próxima peça, que é meu Deus do céu, o babeiro. Vamos para o babeiro. A primeira parte do babeiro é fazer... Aqui a gente, por enquanto, não vai utilizar o aparelho. Vamos fazer primeiro a aplicação dos detalhes, que é do tecido. Aqui o tecido com a direção aqui para cima, se o seu tecido tiver direção, né? Então, aqui, primeiro, o que eu faço? O meu é cianinha, primeiro eu vou colocar a cianinha. Ai, gente. Sempre observando. Aqui eu já vou diminuir, voltar pronto 2. Cadê? Aqui eu já falei nas outras aplicações de cianinha nos outros vídeos, eu vou repetir aqui novamente, tá? Então aqui, quando você costurar a cianinha, vou mostrar aqui o lado ao contrário. Quando você costurar a cianinha, ela tem que estar passando aqui, tá? Cadê aqui? A cianinha, ela precisa estar passando, porque se você costura aqui para baixo, ela vai ficar com esses vãos aqui, e na hora de você colocar o debrum vai ficar feio. Então, a cianinha, ela tem que estar acima do tecido. É praticamente o meio dela de encontro com o fio com a margem do tecido. Agora eu venho com o debrum aqui. E venho costurar o debrum por cima da costura que eu coloquei a cianinha. Aqui, sim, a margem do debrum tem que encontrar com a margem, tem que ficar alinhada com a margem do tecido. Quem já viu os outros vídeos, aí ele fica assim, tá? Quem já assistiu os outros vídeos de aplicação na fraldinha de boca e fralda de passeio, é a mesma maneira, tá? Então, eu vou só dar uma passadinha pra gente poder rebater a costura. Eu rebati a costura aqui,
ficou essa costura virada para baixo, tá? Ela fica de encontro aqui com o tecido de baixo, porque se você faz para cima, assim, vai ficar um trem assim, se ficar desse jeito, né? Vai ficar um embolado muito feio aqui. Então, vai ficar assim e a gente vai fazer vai rebater a costura, aí eu volto pro ponto mais largo, 3. Pronto. Aqui já temos o nosso detalhe. Agora a gente vai colocá-lo na fralda. Na fralda não, pode ser fralda ou toalha, tá? Se você tiver usando uma toalha aveludada, a aplicação vem na parte de cima da aveludada. Então você encontra aqui os cantinhos, tá? O que eu gosto de fazer para não dar erro? Passar a costura primeiro embaixo. Oh, meu Deus. A costura primeiro aqui na parte de baixo. É na bordinha mesmo. Um pezinho de máquina. Aí agora eu coloco as costuras nas laterais. Eu gosto de começar por baixo, que é pra não ter problema de entortar nem nada. Gente, eu puxei mais para um lado. Ok. Como eu vou cortar esse cantinho aqui, não tem problema ficar embolado. Aí agora eu venho fechando a peça, vou passar a costura bem na bordinha do debrum. Se você tiver que colocar a etiqueta, pode colocar aqui ou no viés mais em cima. Eu gosto de colocar no viés em cima. Agora que eu cortei, eu vou cortar esse excesso aqui, refilar. E o que eu vou fazer para poder aplicar esse viés? Eu vou arredondar os 4 cantos. Vou voltar aqui para a base. Eu gosto de utilizar a minha reguinha aqui de caixinha de leite, canto arredondado. Eu gosto de utilizar essa mais aberta, tá? Mas você pode usar aí qualquer cone, algum material que tenha que deixa arredondado. Eu marco aqui. Aqui não tem... Gente, outra coisa, uma dica bem bacana. Aqui eu utilizo caneta, pode ser caneta comum, pincel, porque a gente vai cortar para ficar economizando a caneta Fantasminha, que acaba tão rápido, né? E não é tão baratinha. Aqui. Eu só uso a caneta Fantasminha mesmo, só se for para fazer uma marcação, que depois vai ficar visível se eu utilizar a caneta comum. E também vou cortar os 4 cantinhos daqui. Aliás, os 2 cantinhos de cima. Vem. O viés vai cobrir, então não tem problema.
Então, ficou assim. O que que eu faço agora? Eu passo uma costura de segurança nesses dois, onde está o tecido embaixo, tá? Eu não vou passar o viés sem costurar antes, não. Deixa eu voltar a câmera pra máquina. Aqui. Pronto, a linha saiu. Agora vamos começar, voltar. Ah, não, peraí, tem que fazer o acabamento aqui, perdão, gente. Eu vou dar costura de segurança. Aqui, agora vamos voltar pro acabamento com viés. Eu vou dar uma puxadinha mais aqui, ver se tá tudo ok, se ele tá puxando o viés, tá? Tá puxando as duas dobras, tá? Ele tem que estar, o importante é isso, ele tem que estar puxando as duas dobras. Vou cortar, tá muito tecido aqui. Deixei na direção. Pronto. Agora venho encaixar vocês viram, né? Eu encaixei a fralda no viés, desde aqui do comecinho. E vem. Ponto no tamanho 3. Cadê? E vou usando a chave de fenda como minha guia. Vocês devem estar... Vou baixar mais... Aqui não, quando eu terminar eu mostro pra vocês onde é que fica a costura. A costura fica bem na bordinha mesmo aqui desse viés. Que eu acho que fica mais linda, o viés depois a costura dele não fica subindo. Então, como vocês já viram na anterior, eu vou dar uma pausa, fazer de novo toda a borda dela com viés e volto aqui pra gente finalizar novamente a peça. Gente, eu trouxe a câmera aqui mais pra perto pra mostrar como que a agulha vai batendo bem na borda, tá? Então, aproveitar aqui pra mostrar. Como a toalha a gente tem que ir observando que na hora de passar, ela tem que estar bem encaixadinha aqui. O tecido, né, que vai passando. E aqui finalizei a peça, já fiz o acabamento igual como eu ensinei na fraldinha. Então, tá aqui o babeiro finalizado. Mais a fraldinha de boca, ambos com viés aplicado. Também vou ensinar a aplicação do viés na próxima peça, né? Mais uma vez, se tiver mais alguma observação, na próxima peça, que é a fralda de banho. Espero que tenham gostado e muito obrigada!